Boa noite, Dinei. Alô, Luiz Ademar. Tem uma situação. Daniel Pereira reclamando do calor em Bangu, mas o ar-condicionado da cabine em Bangu é muito bom. Aqui a gente pega um sol na nuca violentíssimo em São Januário. Carmona, empolgou ou não empolgou, Carmona? Não. Olá, amigos. Não empolgou, não. Sol na nuca também não empolga, né? Também não. Você não sabe se o ar-condicionado de Bangu funcionou hoje também. Temos essa dúvida. Agora, normalmente tem funcionado muito bem. Não empolgou, o Vasco não empolgou, não jogou bem mais uma vez, ficou devendo mais uma vez aos torcedores. O time está encorpando, está ganhando novos reforços, bons reforços, mas não funcionou. Jogou bem 15 minutos iniciais, jogou bem 15 minutos finais. No meio, no miolo, não jogou absolutamente nada e sofreu muito para ganhar de um time modestíssimo da Portuguesa da Ilha. O último colocado do grupo, né? O último colocado da ilha, do grupo, o time da Ilha do Governador, do simpático bairro, é um clube simpático, tradicional, mas é de uma fragilidade impressionante. E o Vasco, por muito pouco, não tropeça dentro de casa. E o que você espera do Vasco na semifinal, onde vai enfrentar um clássico? Provavelmente vai enfrentar o Flamengo. O Vasco, nos últimos confrontos contra o Flamengo, tem levado vantagem, tem conseguido equilibrar. O Flamengo já, desde o ano passado, já tem um elenco superior ao do Vasco. No papel, no favoritismo, se você comparar elencos, o Flamengo está num momento muito superior ao Vasco. Mas o Vasco se prende muito. A rivalidade e aos últimos resultados que têm sido muito favoráveis ao Vasco, mas não dá para não dizer que o Flamengo é favorito. Lembrando que o Flamengo joga amanhã contra o Madureira. Se o Madureira vencer, o Madureira será o primeiro colocado e aí enfrentaria o Vasco. Se o Flamengo empatar, teremos Flamengo e Vasco na semifinal. Falando em rivalidade, a rivalidade chegou ao limite da boçalidade. Aqui houve uma situação extrema aqui em São Januário. Para você que está acompanhando, durante a transmissão, nós recebemos a informação. Isso aconteceu durante a transmissão. Primeiro, aparentemente, era uma briga dentro da torcida do Vasco, mas a situação foi a seguinte. Um torcedor do Flamengo, é uma informação do Globoesporte.com, um torcedor do Flamengo postou em redes sociais que estava aqui em São Januário e que se o Vasco fosse eliminado, ou que se a Portuguesa fizesse um gol, enfim, ele tiraria a atadura que ele estava usando na perna e mostraria o escudo do Flamengo. Isso se ele tivesse 100 curtidas, algo boçal assim. E ele mostrou uma foto dele claramente. Ele é ex-torcedor da atadura, esse cidadão aí, com a atadura na perna esquerda. E aí, rede social, galera. A torcida do Vasco foi avisada. O cara postou em rede social, torcida do Vasco foi avisada e aí começou o tumulto. E aí ele apanhou. Exatamente. Você não, qualquer coisa, se você respira em rede social, você é denunciado, você chama atenção. Você mostra a sua foto inteira ali, diz que você estará aqui para provocar o torcedor do Vasco no final. Teria que dar confusão no final, né? Não teve outra, o torcedor levou uns cascudos, infelizmente, e foi detido, né? Deve passar pelo menos uma noite aí no Ele chegou a apanhar, ele tem um sangramento no nariz. E vários torcedores do Vasco apontavam justamente, para você tentar entender um pouquinho, o torcedor do Vasco apontava a atadura, como se dissesse, tira aí que você vai ver um escudo do Flamengo. Já se falando com a polícia, vocês vão compreender toda a provocação, toda a situação. Nada justifica a violência, mas ele provocou, né? Ele provocou, ele procurou e ele quis essa situação, que não é a melhor das situações, evidentemente, mas era algo completamente desnecessário. 40 graus no Rio, praia cheia, mulheres bonitas, cerveja gelada. Zilhões de blocos 580 blocos aí pelo Rio de Janeiro inteiro. E o sujeito vem aqui provocar o torcedor do Vasco. Né? Desnecessário. Completamente desnecessário. E no momento que a gente está pedindo paz no futebol, no momento que temos a Procuradoria, o Ministério Público do Rio determinando jogo com torcida única no Rio de Janeiro, que para todo mundo é uma derrota do futebol carioca. O futebol carioca sempre se caracterizou pelos grandes clássicos. Aliás, é o seguinte, é clássico porque tem duas grandes torcidas. Um jogo Vasco e Portuguesa não é um clássico. Então, o grande clássico é Flamengo e Vasco, o grande clássico é Fla-Flu, o grande clássico é Botafogo e Vasco. Por quê? Porque você tem torcidas imensas, que historicamente, desde 1950, sempre dividiram o Maracanã. As brigas ocorrem, o que está acontecendo é isso. O cara marca na rede social, avisa, olha, vamos nos encontrar no ponto de ônibus tal, e aí a gente se pega lá. Então, torcida única não parece ser a solução ideal, é um paliativo, não, Lédio? Não, tá longe de ser, nunca será, não é e jamais será. É a derrota do futebol, derrota da nossa sociedade. Exatamente. O detalhe é esse, é a derrota da sociedade. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer a classificação do grupo C. O Fluminense sobrou, Odinei, sobrou no grupo C, o Fluminense tem nada mais, nada menos, Lédio, que 100% de aproveitamento no campeonato e não sofreu nenhum gol. E fez 15, o Vasco, por exemplo, ficou em segundo com 6 gols marcados.
Fluminense 15, o Vasco foi o segundo com 9. Depois tivemos Volta Redonda, Bangu, Resende e Portuguesa. Classificação do Grupo C. Tivemos esse fato lamentável dessa provocação via rede social. Galera, paz, vivemos momentos difíceis no Brasil. Momentos de angústia, de intolerância, de nervosismo. Então vamos nessa. Paz, galera. Odinei, boa transmissão para você.